Cumprimento a todos os meus irmãos e amigos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 13, Líderes em Israel. Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, em nome de Jesus, nos introduzimos na Tua presença, pedindo que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor venha falar ao nosso coração e dar-nos as qualidades de um líder segundo o Teu coração. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus precisa de líderes. Satanás também precisa de líderes. Deus se propõe a trabalhar através dos seus agentes na terra. Satanás também se propõe a trabalhar através dos seus agentes. Deus, desde o princípio, teve os seus patriarcas. Satanás também, desde o princípio, teve os seus patriarcas. Adão, Sete, Enoque, Noé, Abraão. Queridos, estes foram patriarcas de Deus. Mas Satanás também teve os seus patriarcas, como Cão, Cusi, Nimrod. Estes eram agentes de Satanás. Líder é aquele que arrasta uma multidão de pessoas após si. Líder é aquele que inspira, é aquele que estimula. Nós lemos no livro Serviço Cristão, na página 177. O povo refletirá em alto grau o espírito manifestado pelo dirigente. O povo reflete em alto grau o espírito do seu líder. Prontamente todos os que o rodeiam compartilharão do seu pesar ou do seu entusiasmo. O grupo estará sempre desejoso de seguir o líder, de fazer dos seus sonhos o seu próprio sonho, de afastar as barreiras que bloqueiam a sua passagem para o sucesso. Você é líder. No seu lar, na sua igreja, na sua comunidade, você é líder. Pense no exemplo que você está dando. Pense na atmosfera que você cria. Pense na fragrância que você exala. Nós seremos um cheiro de vida para a vida ou um cheiro de morte para a morte. Seremos agentes líderes nas mãos de Deus ou seremos agentes líderes nas mãos de Satanás? A quem vamos servir? Quem é o nosso líder maior? Na parte de domingo, a influência dos líderes. É inegável o poder da influência. Todos nós influenciamos pessoas. Neste livro Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, nós lemos na página 18: por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Satanás usa a influência humana. Satanás usa a influência de uma mente sobre outras mentes. Mas Deus também usa a influência da mente sobre outras mentes. Na página 23, nós lemos: a influência de uma mente sobre outra, tão forte poder para o bem, quando santificada, é igualmente forte para o mal nas mãos dos que se opõem a Deus. Queiramos ou não, nós sempre estamos exercendo influência ou positiva ou negativa. Lá no céu, como querubim, Lúcifer foi altamente exaltado. Ele era imensamente amado pelos seres celestes e era forte a sua influência sobre os outros anjos. Muitos dos anjos deram ouvidos às suas sugestões e deram crédito às suas palavras. Por isso ele conseguiu 1/3 dos anjos, o poder da influência. Na página 25, nós lemos: ou os anjos maus, ou os anjos de Deus, controlam a mente dos homens. A nossa mente, entregamo-la ao controle de Deus ou ao controle dos poderes das trevas. E queridos, se nós colocarmos nossa mente sob o controle do Espírito Santo, nós seremos uma forte influência sobre os demais que nos cercam, levando-os para Jesus Cristo, levando-os para o céu. Na página 26, nós lemos: Satanás não pode tocar a mente ou o intelecto, a menos que lhe cedamos. Nossa mente é uma cidadela fechada. Satanás não penetra ali a menos que permitamos, a menos que submetamos nossa mente ao controle dele. Satanás não pode tocar a mente ou o intelecto, a menos que lhe cedamos. Vamos submeter nossa mente ao poder do Espírito Santo.
para que Ele use a influência sua e minha para levar pessoas para Jesus Cristo, levarmos pessoas para o céu. Na Bíblia, nós vamos encontrar bons e maus exemplos de líderes. Houve situações em que líderes maus fizeram coisas boas, enquanto que bons líderes fizeram coisas ruins. Todos os seres humanos são capazes de fazer tanto o bem quanto o mal. E é bom lembrar que neste campo de influência ninguém é neutro. Abra sua Bíblia e vamos ler em 1 Reis capítulo 12, versos 1 em diante. 1 Reis capítulo 12 e os versos 1 em diante. Aqui em 1 Reis capítulo 12, versos 1 até o verso 16, está contando a história de Reoboão. Reoboão era filho de Salomão. Ao morrer Salomão, o povo veio até Reoboão e pediu para que ele aliviasse a carga. Aqui nós lemos no verso 4. O povo disse: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. O povo veio até Reoboão pedir clemência, misericórdia, alívio dos pesados jugos e dos pesados fardos que Salomão tinha imposto sobre o povo. A história nos conta que Reoboão não deu ouvidos aos anciãos conselheiros, e ele deu ouvidos aos jovens que cresceram com ele, e aqueles jovens deram para ele um péssimo conselho. Nós vemos aqui em 1 Reis capítulo 12, o verso 10. E os mancebos, os jovens, que haviam crescido com ele, lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Queridos, por esta atitude errada de Reoboão, ele perdeu as 10 tribos. As 10 tribos se separaram de Judá e seguiram o líder Jeroboão. A má liderança de Reoboão resultou na divisão do reino. Agora eu convido você para ler também Atos capítulo 15. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 15. Aqui nós vamos ver o primeiro concílio da igreja cristã em Jerusalém. Vamos ler o verso 7 em diante. E havendo grande contenda, levantando-se Pedro, disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Pedro exerceu uma liderança guiada pelo Espírito Santo no Concílio de Jerusalém. Outro exemplo de boa liderança nós vamos encontrar em 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23. Aqui está falando sobre a liderança do rei Josias. Capítulo 23 de 2 Reis. Vamos ler a partir do verso 2. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Verso 3. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E agora o verso 4, que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém. Verso 5. Também destituiu os sacerdotes de Baal, que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. O que mais Josias fez? Verso 6. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém,
e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Verso 7. Também derribou as casas dos jovens, dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Verso 10. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar ao seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Moloque era o deus a quem sacrificavam crianças vivas. E agora no verso 11, também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, e os carros do sol queimou a fogo. E o verso 14, semelhantemente quebrou as estátuas e cortou os bosques, e encheu o seu lugar com ossos de homens. Queridos, esta foi a reforma operada por Josias, que exerceu uma liderança guiada pelo Espírito Santo. Você escolhe se você quer ser guiado pelo Espírito Santo ou vai se deixar guiar pelo maligno dentro da casa de Deus. O povo de Deus teve líderes guiados pelo Espírito Santo, mas também tiveram líderes que se deixaram guiar pelo espírito maligno. Agora abra a sua Bíblia, lá no livro de Juízes. Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4, vamos ler aqui a partir do verso 4. Aqui está falando da liderança de Débora. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E o verso 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E Débora disse: certamente irei contigo. E o verso 14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após dele. E o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Débora, uma mulher que se deixou guiar pelo Espírito Santo e se tornou líder em Israel. E agora outro exemplo é o exemplo de Acabe. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, e os versos 1 até o verso 16. Aqui nós lemos a história de Acabe e Jezabel. Acabe queria a vinha de Nabote. Aqui em 1 Reis, capítulo 21, conta a história de Acabe, que ficou muito deprimido porque ele não conseguiu para si a vinha de Nabote. Verso 4, nós lemos: então Acabe veio desgostoso e indignado para casa, por causa da palavra que Nabote, o jizraelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: o que há? Que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jizraelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. E o verso 13. Então vieram 2 homens filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens filhos de Belial testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram com pedras, e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jizraelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jizraelita, para a possuir. Queridos, veja a péssima liderança do rei Acabe, que se deixou guiar pela esposa Jezabel, que era adoradora de Satanás, era adoradora de Baal. Eles assassinaram Nabote usando falsas testemunhas. E pela influência desta liderança satânica de Acabe e de Jezabel, o povo de Deus se corrompeu. O povo de Deus passou também a adorar a Satanás, representado pelo deus Baal, o deus Sol.
Veja, portanto, meu querido irmão, quão forte, quão poderosa é a influência de um líder que se coloca nas mãos de Satanás. Mesmo líder do povo de Deus, mas guiado pelo espírito maligno, conduz o povo à apostasia. Aquilo que aconteceu no passado ainda pode acontecer nos nossos dias. Se nós nos consagrarmos a Jesus Cristo, se nós buscarmos a santidade de Jesus em nossa vida, se nós como líderes buscarmos o batismo do Espírito Santo cada dia, se nós pedirmos que o Espírito Santo escreva na nossa testa santidade ao Senhor, que escreva na nossa testa o nome do nosso Pai e o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, então nós seremos líderes ungidos pelo Espírito Santo para produzir uma reforma e um reavivamento e levar o povo para pertinho de Jesus Cristo, para uma comunhão com Jesus Cristo. Vamos estar preparando o povo de Deus para a segunda vinda de Jesus. Ainda neste livro, Mente, Caráter e Personalidade, no volume 2 agora, e na página 433, nós lemos: Deus tem cada um responsável pela influência que o circunda, por conta própria e por conta de outrem. Em outras palavras, você e eu somos sim responsáveis pela influência que nos circunda. Onde vamos? Nós carregamos em torno de nós uma atmosfera de influência, uma atmosfera santa ou uma atmosfera maligna. E ainda na página 433 diz: é para nós de suma importância que circundemos a alma com uma atmosfera de fé. Que a atmosfera de fé que te envolve, que me envolve, seja uma atmosfera santa. Cada dia estamos decidindo o nosso próprio destino eterno, em harmonia com a atmosfera que circunda a nossa alma. Somos individualmente responsáveis pela influência que exercemos e consequências que não vemos resultarão de nossas palavras e ações. A influência maléfica de Salomão continuou séculos e séculos depois que ele morreu. Até hoje, nos nossos dias, nós ainda vemos a influência maléfica do exemplo de Salomão. Queridos, mesmo depois de mortos, nossas obras ainda falam. A pergunta para você e para mim é esta: que tipo de influência estamos exercendo? Que tipo de atmosfera circunda a nossa alma? Somos um cheiro de vida para a vida? Ou somos um cheiro de morte para a morte? Na parte de segunda-feira, o mal aos olhos do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 15. 1 Reis, capítulo 15 e o verso 26. Aqui conta a história de Nadab, filho de Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei das 10 tribos de Israel. Ele pecou contra o Senhor. E o seu filho Nadab seguiu os mesmos caminhos do seu pai. 1 Reis, capítulo 15 e o verso 26. Aqui nós lemos: e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos do seu pai, Jeroboão, e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Esta é uma frase muito comum quando nós lemos a história dos reis de Israel e dos reis de Judá também. É muito comum esta frase: e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, andou nos caminhos do seu pai. Queridos, que tipo de influência você e eu estamos exercendo dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja? Como as pessoas nos veem? Como líderes de reavivamento e de reforma? Como líderes que valorizam o assim diz o Senhor, o que a palavra de Deus diz? Ou somos líderes políticos, mercenários? Lembre-se que estes exemplos que a Bíblia dá não são exemplos de reis de povos pagãos. São exemplos de reis do povo de Deus. Por isso, queridos, o povo de Deus hoje, a sua igreja, também pode ter líderes sendo guiados pelo espírito satânico. Pense bem, nós como pastores, como líderes da igreja de Deus, estamos buscando o batismo do Espírito Santo cada dia? Estamos nos deixando santificar? Estamos nos espelhando em Jesus Cristo, perguntando: o que queres que eu faça, Senhor? Qual é a tua vontade? Abra sua Bíblia agora. Veja 2 Reis, capítulo 13. Vamos ler o verso 1 até o verso 3. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú,
sobre Israel em Samaria e reinou 17 anos. Jeoacás, filho de Jeú, reinou sobre Israel, as 10 tribos, 17 anos. E o verso 2 diz: e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Esta é uma frase que se repete, infelizmente, que se repetia. E, queridos, oro a Deus para que esta frase não se repita em nossos dias. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e deu-os nas mãos de Azael, rei da Síria. E agora eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ver então os versos 46 em diante. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho, os líderes da nação. Os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem, falando de Jesus, faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Os líderes da nação não estavam preocupados em fazer a vontade de Deus. Não estavam buscando em oração, perguntando: Senhor nosso Deus, o que faremos com este Jesus? Eles estavam preocupados em perder a posição, os cargos que tinham. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote, naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Não eram os ímpios, não eram os pagãos, não eram os romanos que estavam se reunindo e fazendo planos para matarem Jesus. Era o povo de Deus, era o líder do povo de Deus, era Caifás, era Anás. Queridos, que lição nós podemos aprender desta apostasia, daqueles líderes que faziam o que era mal aos olhos do Senhor? Nós sabemos que na história do povo de Israel, no Antigo Testamento, a maioria agiu mal. A maioria dos reis fez o que era mal aos olhos do Senhor. A maioria dos sacerdotes e sumos sacerdotes fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A maioria sempre é o joio. E, queridos, o que dizer dos nossos dias? Da nossa igreja hoje? Será que a maioria continua sendo joio? Será que a maioria ainda hoje continua fazendo o que é mal aos olhos do Senhor? Pense um pouco, reflita nesses exemplos que a Bíblia nos dá, porque tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Você decide ser um Neemias moderno, ou você decide ser um Anás e um Caifás modernos? Quem são os líderes em quem nos inspiramos? A Bíblia conta a história de um líder chamado Pilatos. Ele era o governador romano na Palestina, nos dias de Jesus, desde o ano 26 até o ano 36, por 10 anos, o representante de Roma na Palestina foi Pilatos. E Pilatos, diante do julgamento de Jesus Cristo, ele preferiu lavar as mãos. Pilatos pediu uma bacia com água e lavou as mãos, dizendo: sou inocente deste sangue. Anos atrás foi publicado um livro. O título do livro é Cartas do Inferno. Neste livro é mostrado Pilatos baixando-se e lavando as mãos numa bacia com água. Ele continua a lavar e a lavar e a lavar as suas mãos, parece que eternamente. Alguém lhe pergunta: Pilatos, o que você está fazendo? E Pilatos ergue as mãos, que se tornam vermelhas de sangue, e ele diz: nunca elas ficarão limpas, nunca elas ficarão limpas. Não, Pilatos, elas nunca ficarão limpas. Por quê? Quando você se defrontou com a luz do mundo, você preferiu andar em trevas. Quando você poderia ter se reconhecido pecador,
desviou-se daquele que unicamente poderia salvá-lo. Quando a sua alma poderia ter sido purificada no sangue de Jesus, você simplesmente pediu uma bacia com água e lavou as mãos culpadas meramente em água. Não, Pilatos. As suas mãos nunca ficarão limpas. Queridos, nós não poderemos ser líderes, anciãos ou pastores, que preferem lavar as mãos em água. Não, queridos. Nós somos responsáveis por aquilo que acontece dentro da nossa igreja. Nós somos responsáveis por aquilo que acontece dentro da nossa administração. Nós somos chamados por Deus para apresentar a verdade e ficar ao lado da verdade, custe o que custar. Mesmo que seja para perder a sua posição, fique ao lado da verdade. Nós também não podemos nos desculpar dizendo, eu simplesmente cumpri ordens. Muitas pessoas agem pecaminosamente, dizendo, eu estou cumprindo ordens. Queridos, quando 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração nazista, muitos daqueles oficiais nazistas se defenderam dizendo, eu estou somente cumprindo ordens. Quando eles foram levados a julgamento, eles se defenderam dizendo, nós não podemos ser culpados pelos milhões de judeus mortos, porque nós somente estávamos cumprindo ordens. Queridos, mas eles foram condenados. Não importa se você estava cumprindo ordens, você responde pelos seus atos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, verso 12. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14 e o verso 12. Nós não podemos lavar nossas mãos com água, dizendo, nós estávamos cumprindo ordens, nós somos inocentes. Em Romanos capítulo 14, verso 12, nós lemos, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não é o seu chefe que vai dar conta de você. Não é o seu chefe que vai responder por você em juízo. É você que vai responder. Você dará conta de si mesmo a Deus. Não lave suas mãos em água. Lave-as no sangue de Jesus Cristo. Confessemos os nossos pecados e busquemos o batismo do Espírito Santo para sermos, sim, líderes ungidos pelo Espírito Santo, homens e mulheres, que mesmo quando a maioria está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, nós faremos o que é reto aos olhos do nosso Deus, pois é isso que Deus espera de todos os que são nascidos da água e do Espírito Santo. Na parte de terça-feira, coragem e poder. Coragem e poder são qualidades de um líder. Moisés tinha coragem e poder. Josué, Davi, João Batista, Paulo, Pedro, todos foram homens corajosos e possuídos pelo poder de Deus. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Vamos ver aqui os versos 13 e 14. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias não tinha medo. Por isso ele disse, não tenham medo. Um líder medroso não vai estimular o povo para a batalha. Neemias não era o tipo do líder que animava e depois corria para dentro do seu aposento se esconder. Não, ele estava junto com o povo, ele estava na frente do povo. E o verso 16, e sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra e outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Queridos, aqui na história de Neemias, nós vemos coragem, destemor. Quero destacar aqui o verso 14. Pelejem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas mulheres, pelas suas casas. É uma batalha, queridos. Nós não estamos aqui num parque, passeando, brincando. Nós estamos num campo de batalha. Hoje,
O conflito entre o bem e o mal continua na minha vida e na sua vida, dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas. E o mesmo conselho de Neemias precisa ser dado hoje. Pelejem, batalhem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres, pelas suas famílias, pelas suas casas. É uma guerra, queridos. Uma guerra onde nós temos os 2/3 de anjos de Deus ao nosso lado. Nós temos o Espírito Santo conosco. Nós temos o grande príncipe Miguel, o grande vencedor do nosso lado. Nós não temos nada a temer. E destaco também o verso 20. No verso 20 diz: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. A batalha é do Senhor. Todos aqueles que se colocam no exército de Deus, todos aqueles que se alistam como soldados de Jesus, eles estão batalhando uma batalha contra Satanás, mas a batalha não é nossa. A batalha é de Jesus. Por isso, Neemias diz: o Senhor nosso Deus pelejará por nós. Hoje também, Jesus Cristo está pelejando por você. Você não está sozinho. Você tem todo o exército de Deus ao seu lado. Jesus Cristo nunca perdeu uma só batalha. Ele é o grande vitorioso. Por isso você e eu também somos vitoriosos. Nossa mente não é mente de perdedor, do não posso, do não consigo, eu já tentei, eu sou fracassado. Não, queridos. A nossa mente é uma mente de vencedor. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia! Na parte de quarta-feira, propósito e entusiasmo. Você tem uma vida com propósito? Quem não tem um propósito na vida, qualquer coisa que faça estará bom. Mas quando nós temos um propósito, temos um alvo, então, queridos, em nome de Deus, nós vamos chegar lá. Aquele que não tem um propósito, não tem um alvo, qualquer que seja o resultado, estará bom. Mas, queridos, Deus não quer que seja assim. Nós temos um propósito. O nosso destino é o céu. Nós queremos colocar nossa família na Nova Jerusalém. Assim como Neemias e Esdras, eles tinham um propósito. Qual era o propósito? Restaurar a nação judaica. E eles sabiam que para restaurar a nação judaica, eles tinham que reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir o templo, porque o templo era a vida da nação judaica. E eles tinham, portanto, um propósito. Eles reconstruíram a cidade, reconstruíram o templo e então reconstruíram a nação judaica. Queridos, nós também temos um propósito na nossa vida. É o novo céu e a nova terra. É implantar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra. Preparar um povo para a volta de Jesus Cristo. E nós não podemos perder de vista este santo propósito. Porém, queridos, sem entusiasmo, sem esta alegria, sem essa energia entusiasta, nós não vamos conseguir preparar um povo para a volta de Jesus. Nós precisamos estar entusiasmados para entusiasmar. Desenhos animados atraem a atenção das crianças porque são desenhos animados. Nós precisamos ser animados. Nós precisamos ser entusiastas com aquilo que falamos. Um pastor cheio de entusiasmo jamais terá o desprazer de ver a sua congregação dormindo. Uma vez, um pregador estava pregando e uma pessoa já no primeiro banco estava dormindo. E do lado desta pessoa dormindo tinha um menino. E o pregador fez um sinal para o menino para acordar a pessoa que estava dormindo. E o menino respondeu: eu não. O Senhor que colocou ele para dormir, o Senhor que o acorde. Queridos, há muitos pregadores que colocam a congregação para dormir, porque não pregam com entusiasmo. Num certo ano, os empregados de uma empresa conseguiram arrecadar a quantia de $94 para a Cruz Vermelha. Queridos, apenas $94 em um ano como doações para a Cruz Vermelha. Porém, queridos, no ano seguinte, os mesmos empregados, trabalhando com o mesmo salário, eles conseguiram arrecadar $1.100 para a Cruz Vermelha. Por quê? O responsável pela arrecadação dos $94 não tinha entusiasmo nenhum. Fazia comentários desse tipo: suponho que a Cruz Vermelha seja uma organização muito digna. Nunca tive contato direto com ela.
mas é uma grande organização e coleta muito dinheiro dos ricos. Se você puder fazer um donativo para a Cruz Vermelha, me procure depois. Ele arrecadou $94. Porém, queridos, no ano seguinte, o promotor da Cruz Vermelha, ele tinha entusiasmo. Ele dava exemplos contando como a Cruz Vermelha estava ajudando milhares de pessoas neste país, milhares de pessoas em outro país. Mostrou que a Cruz Vermelha dependia dos donativos das pessoas. Prestou um lindo relatório. Veja quanto bem e quanta caridade tem feito a Cruz Vermelha em todos esses países. E, queridos, aquele entusiasmo resultou numa coleta de $1.100, um aumento de 1.100%. Os resultados são proporcionais ao entusiasmo aplicado. Porém, você não pode ser entusiasmado acerca de um assunto que você nada conhece. Portanto, em primeiro lugar, aprofunde-se no assunto. Conheça o assunto que você vai apresentar. Em segundo lugar, coloque vida em tudo que você fizer. Dê vida às suas palavras, dê vida aos seus sorrisos, sorria com os olhos. Quando você põe vida naquilo que fala, automaticamente você está colocando vida nas pessoas. E em terceiro lugar, propague boas notícias. O Evangelho pode ser definido como boas novas. Propague boas novas, boas notícias acerca do reino de Deus. Nós temos 1000 razões para falar com muito entusiasmo sobre o novo céu e a nova terra. Estas são as boas novas. É para o céu que nós estamos indo. Na parte de quinta-feira, humildade e perseverança. O líder precisa ser humilde. Jesus menciona na primeira bem-aventurança, em Mateus capítulo 5 e o verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O princípio básico da primeira bem-aventurança é a humildade. A primeira bem-aventurança é uma condenação ao mais terrível pecado que se chama orgulho. Aquele que se julga são, aquele que pensa ser razoavelmente bom e se satisfaz com o seu estado, não procura tornar-se participante da graça e justiça de Cristo. O orgulho não sente necessidade, fechando, portanto, o coração para Cristo e as bênçãos infinitas que ele veio dar. Isso está no livro Maior Discurso de Cristo, página 12. Queridos, quando nós falamos da humildade, que é uma forte característica dos líderes de Deus, nós não estamos nos referindo àqueles homens ou aqueles líderes que beijam o chão quando estão sendo filmados ou que se assentam com as crianças pobres de uma creche quando todas as câmeras da TV estão mostrando as imagens para o mundo todo. Nós também não estamos falando das pessoas que carregam pesadas cruzes fazendo peregrinações de quilômetros para alcançar uma bênção. Quando falamos da humildade característica de um líder de Deus, não estamos nos referindo às pessoas complexadas que vivem se depreciando dizendo eu não sirvo para nada. Também não estamos falando das pessoas que não aceitam cargos na igreja dizendo eu não sou capaz. Dizer eu não sou capaz, eu não sou preparado para isso, isso não é humildade. Isto é autodepreciação, autocompaixão, autoflagelo. Tudo isso é falsa humildade. Humildade também não é andar desalinhado, mal penteado, mal vestido. Uma história sobre Diógenes, o cínico, ilustra este ponto. De acordo com o relato, ele procurava exemplificar a humildade que pretendia ensinar usando roupas esfarrapadas. Certo dia, um outro filósofo de uma outra escola estava andando com os seus discípulos quando viu Diógenes vindo na sua direção. Depois que Diógenes passou, o filósofo comentou: eu posso ver o orgulho de Diógenes através dos buracos das suas roupas. Querido, ser humilde não tem nada a ver com ser pobre ou ser rico, ser culto ou inculto. A verdadeira humildade de um líder de Deus está perfeitamente representada na vida de Jesus. Jesus era pobre, mas Jesus era culto. Jesus era bem vestido, mas sem luxo. Frequentava os lares pobres, mas também frequentava os lares ricos. Jesus era humilde, mas não era complexado.
Sabia que ele era o Filho de Deus e fez questão de que todos soubessem quem era o seu Pai. Jesus era humilde e por isso não realizava nada por si mesmo, mas sempre buscava a orientação do Pai. As palavras que vos digo, dizia Jesus, as palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. João capítulo 14, verso 10. Isto é ser humilde, não fazer nada por nós mesmos, mas fazermos somente a vontade do nosso Pai. Humildade não significa entrar e sair da igreja de cabeça baixa ou se assentar no último banco. Não, queridos, isso não é humildade. Humildade também não é se trancar dentro de um mosteiro e desperdiçar a vida naquela solidão entre quatro paredes, só meditando, quando há tanta gente morrendo sem Jesus. Ser humilde também não é fazer voto de pobreza. Não confundam humildade com complexo de inferioridade. Humildade é ter uma vida dividida entre o monte da oração e o convívio com a multidão, como Jesus. Humildade é cumprir com a missão que o nosso Pai Celestial nos deu neste mundo e depender inteiramente dele para o cumprimento desta missão. A humildade revelada na vida de Jesus diz respeito a uma vida de grandes realizações, de incessante atividade promovendo o reino de Deus na terra. Significa viver de cabeça erguida, tendo consciência de que somos filhos de Deus, filhas de Deus, e por isso mesmo temos uma elevada autoestima. Mas, queridos, a humildade de um líder de Deus pode estar faltando na igreja de Laodiceia. Jesus Cristo diz que o altímetro dos cristãos de Laodiceia está com um pequeno defeito. Está indicando falsas alturas. Rico sou e de nada tenho falta. Este é o linguajar dos cristãos de Laodiceia. Foi no dia 4 de maio de 1949, quando o nevoeiro e a chuva limitavam a visibilidade do piloto e a agulha do altímetro estava com defeito. O altímetro marcava 2.000 metros de altitude, quando na realidade ele estava somente a 600 metros da terra. Por causa disso, o piloto do avião não teve tempo para fazer a manobra e a ponta da asa do seu trimotor foi cortada pela torre da Basílica de Superga, na cidade de Turim, Itália. Dentro daquele avião estava a maior equipe de futebol italiano, Torino, uma das glórias do esporte internacional. Quando o avião perdeu uma das suas asas, caiu em parafuso, chocando-se com o solo, logo atrás da Basílica. Morreram 31 pessoas. O melhor time de futebol italiano morreu nesse acidente. Os parentes dos jogadores, que esperavam pelo avião no pequeno aeroporto de Turim, estavam perplexos, recusavam-se a aceitar aquela notícia triste. Cenas de angústia e aflição foram registradas no local do acidente, quando os familiares reconheceram as vítimas. Queridos, um simples defeito na agulha do altímetro motivou a tragédia. O piloto supunha estar voando em alturas muito superiores, mas ele estava enganado. Há nessa tragédia uma lição para nós que vivemos como cristãos no período de Laodiceia. Rico sou e de nada tenho falta. Esta é a frase usada pelos cristãos de Laodiceia. Porém, Jesus Cristo diz: e não sabes que és pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, vestidos para que te vistas e colírio para que vejas. Apocalipse 3, versos 17 a 18. Queridos, o nosso altímetro espiritual pode estar com defeito quando falamos: nós somos a igreja verdadeira. Nós somos realmente a igreja verdadeira. Mas a igreja judaica, que crucificou Jesus, também era a igreja verdadeira naqueles dias. Para os cristãos de Laodiceia, cheios de si, orgulhosos, o humilde Jesus Cristo se apresenta à porta do nosso coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3,
verso 20. Humildemente Jesus está nos oferecendo o ouro celestial, a vestimenta branca da sua justiça, o colírio do Espírito Santo. Nós, cristãos de Laodiceia, precisamos reconhecer nossa pobreza espiritual e abrir a porta para que Jesus entre. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, verso 21. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Deus te abençoe, meu querido irmão. Em nome de Jesus Cristo, essa é a minha oração. Amém.